Senhor Dalton Avancini, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Eu queria que inicialmente o senhor nos desse esclarecimento acerca da construção de uma sede da Petrobras conduzida pela Camargo Corrêa em Vitória. Os números iniciais eram de 90 milhões de reais e, ao final, nós tivemos aí gastos da ordem de 580 milhões de reais. Eu queria que o senhor, na verdade, nos explicasse as circunstâncias que ocorreram esses aditivos, se dessa obra houve também pagamento de propinas, a quem foi, a qual partido, suborno, coisa parecida, e ao mesmo tempo se as doações legais foram descontadas das propinas cobradas por ex-diretores da Petrobras, no caso específico dessa sede da Petrobras, inclusive com estrutura importadas, vidros importados, valores exorbitantes, claramente desnecessário, segundo informações que nós já obtivemos das pessoas, inclusive daquela cidade, do estado da cidade de Vitória. Eu queria seguir aqui para as demais perguntas, senhor Avancini. Eu queria que o senhor notasse, porque o nosso tempo é muito pequeno, então eu vou seguir as perguntas e depois o senhor pode realmente nos responder. O senhor afirmou que a Odebrecht era a líder do cartel das empreiteiras mais influentes do esquema. Ricardo Pessoa, no termo de sua delação premiada, cita, portanto, a empreiteiras apenas uma vez, frustrando, inclusive, os investigadores da Operação Lava Jato. Pergunta ao senhor, afinal, qual era o papel da Odebrecht no cartel? Uma outra pergunta, a Odebrecht foi a empresa que mais se beneficiou desse esquema da Petrobras e, ao mesmo tempo, estaria alguém protegendo a Odebrecht, já que durante esse processo de investigação, até o presente momento, não se chega, por exemplo, a atos ilícitos mais diretamente envolvendo a Odebrecht. Uma outra pergunta, o senhor afirmou também que a Odebrecht procurou a Camargo Corrêa, pedindo que oferecesse uma proposta cobertura na licitação do plano de ações e certificação em ISMS, que é exatamente saúde, meio ambiente e segurança na área internacional da Petrobras. Eu pergunto ao senhor, sendo assim, portanto, o senhor confirma que a Odebrecht teria ganho o contrato, ao mesmo tempo, como a Odebrecht sabia que a Camargo também tinha sido convidada, já que esse processo acontece em sigilo. Dentro dessa perspectiva, minha pergunta de uma forma mais direta ao senhor, quem é Márcio Farias? E, ao mesmo tempo, qual o papel que ele desempenha? Segunda pergunta que eu faço ao senhor. Terceira pergunta. O senhor e Eduardo Leite afirmaram o pagamento, afirmam, por exemplo, que o pagamento de propina, agora o senhor coloca que foi um ato, que foi uma falha, que foi um erro, digamos assim. Não é? Em alguns outros momentos se colocava, por exemplo, que era necessária para manter um bom relacionamento com a Petrobras. O Paulo Roberto Costa afirma, quando se refere, por exemplo, ao pagamento de propinas, que ele se enoja, usa o termo enojado. Se as empreiteiras eram desconfortáveis com o pagamento da propina, se o diretor se diz enojado em receber a propina, por que então que a propina acontecia? A empresa que Sua Excelência, Vossa Senhoria, é presidente, é uma empresa que tinha as condições técnicas, inclusive a única que tinha para alguns tipos de empreendimento, mas mesmo assim se submetia ao processo de pagamento de propina. Por quê? Quem dava as ordens? Quem obrigava para que esse esquema realmente pudesse acontecer, inclusive de uma forma forçada? A última pergunta, presidente, e essa eu vou ler com mais exatidão para que fique bem clara o questionamento. O senhor disse em sua delação premiada que os recursos destinados às propinas eram incluídos nas propostas. Inclusive isso aqui o senhor coloca mais uma vez em uma rubrica chamada contingências, não é? Porém, segundo o senhor, essa rubrica tinha um propósito apenas de formação de preço, pois durante a execução dos contratos, os valores eram lançados pela contabilidade como custo da obra, inclusive para evitar o detalhamento do que estava sendo pago.
algo que coloca em terra algo que lança por terra a partir desse seu depoimento, o depoimento que foi dado aqui por Sérgio Gabrielli. Eu pergunto ao senhor, o Sérgio Gabrielli estaria mentindo, porque ele afirma, por exemplo, que esses pagamentos aconteciam dentro da margem de lucro das empresas. E na sua delação, o senhor, por exemplo, fala... Para concluir, senhora deputada. Eu praticamente terminei, presidente. O senhor cita 4 gerentes que recebiam propinas, mas não cita o nome desses gerentes. Quem eram esses gerentes? Obrigada, presidente. Com a palavra, o senhor Dalto. Inicialmente, em relação à sede da Petrobras em Vitória, né, foi um contrato, era um consórcio da Camargo Correia, Odebrecht e Rotif. Novamente, né, quando eu assumi esse contrato, já estava em andamento, um contrato que já tinha sido conquistado, né, quer dizer, eu não sei precisar se houve algum tipo de propina, né, nesse período de conquista desse contrato. Os valores eu não consigo afirmar, mas não é de 90 para 500 milhões. Acho que tem alguma... Essa informação já foi prestada, mas eu acho que há algum equívoco onde foi registrado isso. Não é desta ordem. Não corresponde esse valor de 580 milhões? Eu acho que também nós podemos aí depois prestar essas informações a esta comissão, alguns números aí efetivos. Agora, realmente era um contrato, uma sede... de uma estatal, né, quer dizer, de uma empresa pública, que poderia ter sido feita com... ela tinha toda uma característica, né, do ponto de vista arquitetônico, de acabamentos, aí, com vidros importados, ar-condicionado com sistemas totalmente diferentes do usual, que poderiam ter sido evitados, né, quer dizer, despesas que, para a finalidade que tinha como uma sede da empresa, poderiam ter sido evitadas. Né. E esse contrato realmente foi um contrato que sofreu uma série de alterações ainda. Mas, sim, o senhor já terminou sua... Sim, não houve pagamento de propina nesse caso? Eu estou restrito a falar sobre o processo aqui, eu respondo aqui. Mas é da Petrobras, Só uma questão de ordem, deputada, é que, na verdade, a Petrobras, especificamente sobre este processo aqui, outros depoimentos a respeito também de contratos da Petrobras, ele está impedido de falar. Mas, doutor, como é seu nome, doutor? Doutor Paulo. Doutor Paulo, é porque, na verdade, a Petrobras, presidente, eu estou tratando de um caso que envolve propinas. Nós temos uma CPI que estamos investigando, pelo menos as suspeitas de propinas que chegaram até nós. Vossa Excelência, qual assunto Vossa Excelência está abordando? Eu estou tratando acerca de denúncia de superfaturamento na sede da Petrobras, que foi construído na cidade de Vitória e que tem claramente informações de pagamento de propina, de superfaturamento, que é o objeto da CPI. Mas ainda é objeto de investigação por parte da Polícia Federal. Para esclarecer, Excelência, é que eu não estou conseguindo ouvir, doutor, o senhor pode falar. O juízo de Curitiba, ele autoriza a responder questões sobre crimes praticados no esquema criminoso envolvendo diretamente a Petrobras, especificamente sobre os fatos já denunciados na ação penal que consta na decisão. Esse fato não compreende essa pergunta da deputada Elisiane foge desse escopo? Foge. Há uma tem uma investigação sobre isso? Há uma investigação específica sobre isso fora desse escopo. Então, Vossa Excelência está justamente na linha em que a Justiça Federal está apurando e deve ter algum problema nesse assunto levantado por Vossa Excelência. Tem, inclusive, eu queria informar, presidente, que nós fizemos uma proposta de fiscalização e controle ao TCU, porque já foi, inclusive, anteriormente feita uma auditoria, e agora nós pedimos mais uma vez uma abertura dessa investigação, porque fica muito clara a existência do pagamento de propina. É lamentável que o senhor não possa, na verdade, discorrer sobre esse assunto, porque eu acho que seria uma oportunidade, inclusive, para trazer esses esclarecimentos. Vamos, então, ver mais perguntas. Lamento. Dando seguimento... O presidente, ele não respondeu, presidente. Tem uma série de respostas. Bom, com relação à colocação da senhora sobre a CNO líder mais influente, a minha colocação foi que ela é uma das empresas maiores, né, uma empresa influente, mas não é a líder mais influente ainda, quer dizer. E o papel dela dentro do cartel era como as demais empresas, né, quer dizer, ela era mais uma participante, né, quer dizer, ela tinha... o que eu coloquei é que ela, como uma das maiores empresas, tinha influência, assim como também a Camargo tinha. Agora, aí ainda o que eu comentei é que
pela história dela e pelo conhecimento que ela tinha do próprio cliente, de pessoas do cliente, ela era uma empresa, assim como a UTC também, eram empresas que influenciavam mais na organização das empresas no mercado, né? Foi desta maneira que eu coloquei. Agora, com relação às outras questões, eu realmente foge ao meu controle com relação ao quanto ela se beneficiou e por que ela, teoricamente, não estaria até aqui sendo envolvida, né? Por fim, ainda com relação ao contrato de SMS, é fato, né, em minha delação eu comento isso, houve um pedido para que a Camargo apoiasse a Odebrecht neste contrato, que ela venceu essa licitação, a Camargo acabou por não apresentar proposta, e não sei como ela saberia por que nós teríamos sido convidados. Não tem essa informação, qual era o caminho dela. Mesmo vocês não tendo tradição na área internacional? Nós não tínhamos tradição, não era muito comum a gente ser chamado para um projeto da área internacional. O Márcio Faria teve uma participação nessa mediação? Sim. Qual o papel dele em relação Márcio Faria era ao o presidente da Odebrecht, né, quer dizer, da área de óleo e gás, e ele foi quem pediu para que nós fizéssemos esse apoio à Odebrecht. Encerrou? Tem a última pergunta, que é exatamente se o Sérgio Gabriel teria mentido ao falar que as propinas eram pagas pela margem de lucro. Como eu já comentei anteriormente, né, quer dizer, é muito difícil essa definição de onde saía esta propina. Na realidade, quando você... aí eu volto a falar no caso da Camargo. Quando nós apresentávamos uma proposta, nós incluíamos isto como um custo, né? Quer dizer, então, estava previsto dentro do preço que era apresentado pela Petrobras. A realização disso dependia depois da realização do próprio contrato. Então, ao estimar isso, por exemplo, numa verba de contingência, quer dizer, a hora que você pagava isso para a Sanco, né, quer dizer, aquilo era um custo, né, a Sanco era um custo. Então, não havia a destinação para uma rubrica específica, pagamento de valores indevidos. Existia o valor do pagamento da Sanco, né, quer dizer, e o que eu comento não é a questão só de, como a senhora colocou, de a gente querer esconder, não é, o tratamento é que aquilo era um custo. Então, quando eu pagava para a Sanco um valor em que eu incluía esse valor, eu apropriava dentro da minha contabilidade do consórcio esse valor também, né? Quer dizer, eram notas oficiais de pagamento e que aconteciam, né? E esses valores depois eram destinados às pessoas que estavam sendo envolvidas nesse processo. Então, não há muito como... neste caso, saiu da margem. Se eu não tivesse pago esse valor se a Sanco, eu tivesse descontado da Sanco este valor, ele teria se tornado margem para a empresa. Né? Quer dizer, é fato. Sobre essa ótica, mas ele estava incluído no meu orçamento. Mas ele inicialmente poderia ter sido proposto a partir da perspectiva do pagamento da propina. Sim, quando eu vendi propondo isso, é aí que eu incluí esses valores. Né? Quer dizer, e eles não saíam da minha margem, eles estavam orçados dentro do meu custo. A pergunta sobre os gerentes, os 4... Está respondendo. Os 4 gerentes. Para concluir, deputada Elisiane. Eu não mencionei, acho que 4 gerentes aí na minha... Não é. Agora, também, novamente, cai na mesma questão de que são objetos ainda de investigação, aí as pessoas que foram mencionadas. Né? E vocês eram forçados, isso que a gente não consegue entender. As empreiteiras se dizem desconfortáveis no pagamento da propina. Os diretores dizem que isso enojava, mas a propina continuava. Quem mandava? Quem forçava? Não dá para se compreender, entendeu? Eu acho que se os diretores realmente ficassem enojados, eles falariam que não queriam receber e que isso era um crime que eles não deveriam receber. Então, não era assim. Ou seja, eles de fato cobravam de uma forma coercitiva até, e as empresas aceitavam pagar também. Qual tipo de coerção, então, por exemplo, eles todo tipo de coerção, né? Quer dizer, à medida que você tinha vários aditivos sendo discutidos, vários contratos ainda em andamento, quer dizer, o atraso num aditivo, né, de valores muito expressivos traziam danos financeiros pesados para as empresas. Então, qualquer tipo de ação dentro desses contratos eram sinais de que eles estavam forçando e que eles deveriam receber. Agora, só para deixar bem claro, eu não estou colocando aqui que isso era simplesmente uma extorsão, porque senão eu não estaria me autoincriminando. Existia sim, né, por parte das empresas também, a hora que ela pagava e ela com isso teria os seus benefícios, né, de que essas coisas andassem, de que os processos fossem cumpridos e assim os contratos seguissem. Né.